E o Corinthians fechou a contratação de seu centroavante. Tenho dúvidas se a torcida corintiana vai se empolgar com o nome. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala se o Timão ainda vai trazer mais reforços e atualiza a respeito de Alexandro. O staff do lateral esquerdo está cobrando uma posição do São Paulo, senão ele vai fechar com outro clube, possivelmente no Brasil. Bora te atualizar também sobre o Flamengo, que admite contratar Michael. Já Alexandre Matos foi primeiro do que o time para Buenos Aires. O que ele foi fazer na capital argentina? Para completar novidades sobre a venda do Vasco em relação à SAF, há interesse de árabes, falam ainda sobre Botafogo e Palmeiras, tudo sobre o mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero contar ainda que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Para participar é simples, link no comentário fixo. Antes de falar mais sobre participação, deixa eu só mostrar na tela jogos dessa quinta-feira, tem muita coisa legal para você se divertir. Na Libertadores da América, por exemplo, São Paulo e Nacional, o jogo é no Uruguai, vou de empate. Já o Flamengo tem a obrigação de vencer o Bolívar dentro de casa, até porque a volta está marcada para altitude. Sugiro que você aposte na vitória do Flamengo por uma diferença de no mínimo 2 gols. Deixa eu falar sobre Sul-Americana também. Tem Atlético Paranaense e Belgrano, o Furacão é bastante favorito. Tem Boca Juniors e Cruzeiro, jogo de prognóstico difícil. Tô indo de empate. Para participar na 1xBet, link no comentário fixo. Clica, faz o cadastro, só não esquece de utilizar o promo code Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Lembrando, você precisa ter mais de 18 anos de idade, jogar sempre com responsabilidade, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Fluminense. John Arias interessa ao Girona e existe a promessa de que nos próximos dias o clube, que tem apoio do Grupo City, faça a proposta pesada para levar o colombiano. Outra informação que tem a ver com o Fluminense: o Evanilson, atacante do Porto, está indo para o Bournemouth, operação de 37 milhões de euros fixos, que podem chegar com bônus a 47 milhões de euros ou 257 milhões de reais. O Fluminense tem direito a 9% da operação. Já o Internacional, enfim, voltou a vencer 2-1 contra o Juventude, se distanciando da zona do rebaixamento. Bruno Tabata, que estreava, marcou gol de pênalti. Colorado, que ainda buscou a contratação do lateral direito Moreira, do São Paulo, mas o tricolor não tem a intenção de liberá-lo. Já o América Mineiro aumentou suas receitas com vendas de atletas em 465% do ano de 2022 para 2023, quando embolsou 62 milhões de reais. E deve continuar com vendas altas em 2024, sob o comando do diretor executivo de futebol, Fred Cascardo. O América já vendeu o Mastriani por 10 milhões de reais, o Martínez por 9 milhões de reais e o Gustavão por 7 milhões. O Matheus Henrique, lateral direito, é alvo de uma sondagem de 8 milhões de dólares do exterior. Já o pai de Lamine Yamal, grande joia do Barcelona e da seleção espanhola, foi esfaqueado depois de uma briga. Ele está em estado grave em um hospital e a gente torce pela recuperação mais rápida possível. A saideira do giro de notícias: o ex-presidente do Bahia, Guilherme Belintani, acaba de comprar a Linense, time do interior de São Paulo, da cidade de Lins. Não é o primeiro time do conglomerado que o Belintani está montando. A intenção, inclusive, de o Belintani, no futuro não tão distante, ter um clube na Europa. Bora falar agora sobre Botafogo versus Palmeiras. O grande jogo da quarta-feira entregou tudo aquilo que prometia e terminou com vitória por 2-1 do Botafogo. O Fogão saiu na frente com o gol do Luiz Henrique aos 22, o Maurício empatou aos 33 com falha do goleiro John e o Igor Jesus deu números finais à partida. Vitória do Botafogo por 2-1, o gol foi marcado aos 39. Destaque para o Igor Jesus, que já havia dado assistência para o gol de cabeça do Luiz Henrique. Só uma curiosidade: chegou-se a cogitar a possibilidade até de o Igor Jesus não virar reforço do Botafogo. É que ele havia assinado um pré-contrato com o clube, mas o Botafogo não fazia os pagamentos. Publiquei aqui no canal a informação de que o Igor Jesus cogitava desistir desse acordo por falta do pagamento. No mesmo dia, o Botafogo fez a quitação, o Igor Jesus acabou sendo contratado e tem feito diferença.
Nos vestiários depois da partida, o Abel Ferreira reconheceu a superioridade do Botafogo em campo. Ele disse o seguinte, abre aspas, Botafogo foi melhor nos duelos, em agressividade e em atacar espaços além das bolas longas, fecha aspas. Abel, que ainda se desentendeu com o jornalista depois de críticas ao sistema defensivo, o Abel entende que os zagueiros não foram culpados nessa derrota por 2-1 da quarta-feira, jogo de volta marcado para a próxima quarta. O Palmeiras vai precisar vencer por 2 gols de diferença para passar para a próxima fase. Em caso de vitória por 1 gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama com novidade envolvendo a SAF. A última notícia que surgiu nas redes sociais dá conta de que o Pedrinho criou um conselho específico para tratar da venda da SAF. E o mais importante vem agora, no fim de semana, um desses representantes vai a Nova York para ouvir propostas. Tudo porque existiria o interesse de um grupo árabe na compra da SAF do Vasco. Vale a lembrança de que os árabes têm investido pesado no futebol. A Liga Saudita é das que mais contrata no mundo, agora com interesse inclusive na aquisição de Vinícius Júnior, que se tornaria reforço do Al-Ahly, numa operação de 6 bilhões de reais para compra e mais 100 milhões de reais por mês de salário. Importante contar que essa apuração sobre o interesse árabe e a reunião em Nova York foi de Adílio Avelar, que cobre o Vasco da Gama. Estou tentando a confirmação com o dirigente vascaíno, assim que tiver qualquer novidade, conto para vocês. Só para completar em relação ao mercado vascaíno, o clube está negociando o Galdames com o San Lorenzo da Argentina. Aí há uma possibilidade grande de o Galdames rescindir seu contrato com o Vasco para se tornar um jogador livre, se assegurando assim com a equipe argentina. Por outro lado, ainda não há a confirmação da chegada do Maurício Lemos. Entre Vasco e Atlético tudo certo, falta sim do zagueiro uruguaio, que tem exigido algumas coisinhas mais. Bora falar agora sobre a viagem de Alexandre Matos a Buenos Aires. Na noite dessa quinta-feira, o Cruzeiro enfrenta o Boca Juniors, partida de ida das oitavas de final da Sul-Americana. O elenco, a delegação desembarcou nessa quarta-feira na capital argentina, só que o Alexandre Matos já estava desde terça-feira. A alegação oficial é de que ele foi para lá para resolver algumas pendências relacionadas ao jogo, incluindo uma reunião com o pessoal da Conmebol e também do Boca. Importante lembrar que esse tipo de reunião não costuma ter a presença do CEO do clube, sim de pessoas que ocupam cargos de menor importância. Não é uma reunião super importante, é uma reunião que trata sobre detalhes burocráticos da partida. De qualquer forma, foi essa a alegação oficial do Cruzeiro. A impressão que eu tenho é de que o Matos foi a Buenos Aires com o dia de antecedência para tratar sobre mercado e reforços para 2025. É a cara do Matos, que não para nunca de negociar. Importante lembrar que o Cruzeiro tem 2 jogadores argentinos cujos contratos se encerram em dezembro. São 2 atletas emprestados, o Barreal, que pertence ao FC Cincinnati dos Estados Unidos e a opção de compra é de 20 milhões de reais, o Vidalba, que pertence ao Argentino Júniors e a opção de compra é de 4 milhões de reais. Assim que tiver qualquer novidade sobre a viagem do Matos, conto para vocês por aqui, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo com várias novidades. A primeira delas, o presidente Rodolfo Landim admitiu que há a intenção de contratar o Michael, atacante de 28 anos de idade que vive os últimos dias do seu contrato com o Al Hilal no próximo sábado, depois da partida entre Al Hilal e Al Nassr, a final da Supercopa da Arábia Saudita. O Michael rescindirá de forma amigável o seu contrato com o clube saudita. É a primeira vez que alguém se manifesta no Flamengo de forma positiva em relação à volta do jogador. Isso porque até a semana passada não havia intenção de contratá-lo. Com a lesão do Cebolinha, que passou por uma cirurgia para corrigir uma ruptura do tendão de Aquiles, o Michael voltou à pauta. A frase do presidente Rodolfo Landim, abre aspas, é sempre uma possibilidade. O Michael saiu no momento em que era importante da carreira dele. Pode acontecer de voltar. O Gerson saiu e voltou. Só para completar em relação ao Michael, atleta que já esteve nos planos de Corinthians, São Paulo e Cruzeiro, os 3 não têm mais a intenção de contratá-lo. Hoje o Michael é pretendido pelo Neon SC, time da 2ª divisão da Arábia Saudita, que se dispõe a pagar 4 milhões de reais por mês entre salários, direitos de imagem, luvas e também bônus. Só para completar sobre o Flamengo, algumas atualizações extremamente necessárias. O Fla aceitou a proposta da Atalanta pelo lateral direito Wesley, 18 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus, o negócio está sacramentado. Também houve avanço nas tratativas por Fabrício Bruno com o Rennes, a tendência é que a dupla seja desligada do Flamengo nas próximas horas. Saideira em relação ao Fla.
rubro-negro está adquirindo 56,6% da SAD do Leixões, equipe da segunda divisão do futebol português, operação de 10 milhões de euros. No primeiro momento o Flamengo investe na quitação de salários atrasados, na melhoria das condições do estádio e também em reforços. A ideia é ter um time na primeira divisão do futebol português que garanta ainda mais exposição aos atletas rubro-negros. Bora falar agora sobre Alex Sandro. A novela envolvendo o futuro do lateral esquerdo está perto do fim. E o que eu quero contar para vocês é que o staff do jogador deu um ultimato aos dirigentes do São Paulo. A ideia é entender se o São Paulo ainda tem ou não a intenção de contratá-lo antes de o Alex Sandro tomar a sua decisão final. Ele recebeu proposta oficial do Botafogo e foi sondado por Flamengo e Palmeiras. A prioridade é o São Paulo por conta da relação familiar que ele tem com o São Paulo pai, o irmão. Todo mundo é super São Paulino, imagino que o Alex Sandro também. A curiosidade é que enquanto uma pessoa muito próxima ao Alex Sandro assegura que o atleta quer jogar no São Paulo, o tricolor traz outra resposta ou outra posição. De acordo com o São Paulo, o Alex Sandro ainda dá preferência a clubes europeus, por isso o São Paulo não conseguiu avançar em sua contratação. Por que eu disse que essa novela está perto do fim? A janela de transferências tanto no exterior quanto no Brasil acaba em breve. Na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, na Itália, na França e em Portugal, as principais ligas da Europa, todos esses mercados se encerram no dia 1º de setembro. Já no Brasil, o mercado de inscrições se encerra no dia 2, dia seguinte às janelas lá na Europa. Saideira sobre o São Paulo. 7 jogos com 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Esse é o retrospecto do São Paulo contra uruguaios na Libertadores da América, atuando fora de casa. Partida contra o Nacional super importante nessa quinta-feira. Contra o Nacional, São Paulo fez 2 jogos de Libertadores, 1 vitória e 1 empate. Você acha que o São Paulo volta de Montevidéu com qual resultado? Já uso o espaço para comentários para opinar, beleza? Bora fechar o vídeo para contar sobre o novo reforço do Corinthians para centroavance. Bem distante de nomes especulados como Benteke, Balotelli, entre outros. Corinthians fechou nas últimas horas a aquisição de Héctor Hernández, espanhol de 28 anos de idade, que foi o artilheiro do Chaves na temporada passada. O Chaves, equipe da primeira divisão do futebol português, que foi rebaixada para a segunda, mesmo time onde jogou o Hugo Souza, goleiro titular do Corinthians. Na temporada passada, o Héctor Hernández fez 34 jogos com 14 gols e 1 assistência. Estava livre no mercado, não recebeu propostas para continuar em Portugal, foi sugerido ao Corinthians. O Corinthians ainda conversou com o Hugo Souza, pegou boas referências e decidiu contratá-lo. Forte no jogo aéreo, voluntarioso e sabe fazer o pivô, mas com sérias limitações técnicas. Mais um reforço do Corinthians, bem distante do primeiro nome da lista. O Timão desenvolveu, junto do Ramon Dias, relações de atletas para várias posições. Plano A, esse jogador, plano B, esse, plano C. E assim como aconteceu com José Martínez, volante venezuelano, que foi adquirido nessa terça-feira, ao longo da quarta-feira o Héctor Hernández acabou se tornando opção. O Corinthians não tem capacidade para grandes investimentos, por isso nomes como Gustavo Cuellar, como Gonzalo Plata, entre outros, foram descartados. O Alex Arce, que era o plano A para centroavante do Corinthians, seria uma operação de pelo menos 7 milhões de dólares. Diante desse cenário, optou-se pelo Héctor Hernández, atleta que já passou fez base do Atlético de Madrid, mas nunca jogou profissionalmente por lá. Depois foi só diminuindo a carreira, passou pelo Elche, Albacete, Málaga, Fuenlabrada, Cultural Leonense e Rayo Majadahonda. Nunca havia ouvido falar sobre esse time. Só para completar, você deve estar se perguntando se o Corinthians ainda vai trazer mais jogadores. O Timão certamente dirá que está em busca de outros nomes, mas para a função de volante e de centroavante não chegarão mais reforços. O Corinthians agora concentra seus esforços em um lateral esquerdo, mas também não pretende investir muito dinheiro. E você está contente com o nível das últimas contratações do Timão? Use o espaço para comentário para deixar sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Aproveita e ativa as notificações e assim você é avisado toda vez que pintar vídeo novo ou live. Combinado? Abraço, tchau!